A poeira das estradas antigas subia em espirais suaves, tingida pelo ouro de um sol que se despedia no horizonte, enquanto a caravana de José de Arimateia avançava resoluta por terras desconhecidas. O ritmo era marcado pelo ranger das carroças e pelo som cadenciado dos cascos, criando uma sinfonia de movimento que ecoava entre os vales. Havia algo de quase sagrado naquele deslocamento constante. Não era apenas uma viagem comercial, mas uma jornada de descobertas que ia muito além das mercadorias trocadas ou dos lucros visados. Cada membro daquele grupo, sob a orientação atenta de José, parecia imerso em um estado de espírito que oscilava entre o cansaço físico das longas milhas percorridas e um encantamento genuíno diante da paisagem que se renovava a cada curva do caminho. A convivência forçada pela estrada, os perigos compartilhados e a beleza dos novos cenários haviam tecido entre eles uma rede invisível de afeição e cumplicidade, transformando estranhos em companheiros de alma. O ambiente era de uma serenidade vibrante, onde o novo não era temido, mas abraçado como uma revelação. José, um homem de vasta experiência e olhar profundo, observava seus companheiros com uma satisfação silenciosa, percebendo como a viagem agia sobre cada um deles, especialmente sobre o jovem Jesus, cujos olhos pareciam capturar não apenas a superfície das coisas, mas a essência oculta em cada detalhe da criação. O ar estava carregado de uma expectativa silenciosa, como se a própria natureza soubesse que aquele grupo carregava consigo uma promessa de transformação. As montanhas ao longe, ainda envoltas em brumas azuladas, pareciam observar a passagem da caravana com uma paciência milenar, guardiãs de mistérios que esperavam o momento certo para serem revelados. Nesse cenário de transição, onde o dia se fundia com a noite e o conhecido dava lugar ao inexplorado, o sentimento de que algo extraordinário estava prestes a acontecer tornava-se quase palpável, como o cheiro da chuva que precede a tempestade, instigando a curiosidade e preparando o espírito para o que a montanha sagrada reservava em seu cume silencioso. À medida que a caravana se aprofundava nas regiões setentrionais, a paisagem transformava-se drasticamente, trocando as planícies áridas por florestas densas e montanhas cujos picos desafiavam o céu. José de Arimateia, demonstrando sua sabedoria pragmática e sua visão aberta para o mundo, incentivava todos a praticarem a língua dos romanos. Era uma escolha estratégica, um esforço para que, mesmo aqueles menos familiarizados com o idioma, pudessem se comunicar em um território dominado pela influência imperial. No entanto, essa prática revelava uma divisão silenciosa e profunda. Enquanto alguns judeus, imersos em um fervor nacionalista e religioso, recusavam-se terminantemente a aprender as línguas dos conquistadores, uma resistência desesperada para preservar uma identidade cultural que sentiam ameaçada por potências estrangeiras. E José e Jesus mantinham uma postura diferente. Para eles, a mente aberta era a chave para compreender a amplitude do belo que a vida terrena oferece, independentemente das fronteiras políticas ou das tensões do cotidiano histórico. A caravana era um microcosmo de diversidade, reunindo romanos, gregos e cipriotas em um fluxo contínuo de intercâmbio humano. Após dias de viagem margeando o mar Adriático, o grupo alcançou um local de beleza indescritível, conhecido como o Lago do Céu, aninhado entre montanhas majestosas. Ali, a caravana parou por 2 dias para recuperar as forças. José sentia uma alegria superlativa ao observar o encantamento de Jesus com aquele lugar. Era como se a pureza das águas e a imponência das rochas ressoassem com a paz interna do jovem, criando uma harmonia visível que tocava o coração de José. Este descanso não era apenas físico, mas uma preparação espiritual para os desafios que viriam. A vastidão do cenário servia como um lembrete da pequenez humana diante da imensidão do cosmos,
e, ao mesmo tempo, da importância de cada passo dado com propósito. O contraste entre a rigidez das tradições que alguns tentavam preservar e a fluidez da vida que José e Jesus abraçavam criava uma tensão silenciosa. Um prenúncio de que a verdadeira sabedoria não reside no isolamento, mas na capacidade de encontrar o sagrado em todas as línguas e em todos os povos, preparando o terreno para o encontro com o desconhecido que aguardava mais ao norte. A jornada prosseguia com uma fluidez renovada e a intimidade entre José de Arimateia e Jesus crescia a cada quilômetro vencido. Sentados lado a lado na boleia de uma das carroças, eles compartilhavam diálogos que pareciam transcender o tempo e o espaço. José, recordando suas próprias viagens de juventude, revelou que aquela era sua sexta incursão por aquelas terras do norte. Ele nutria uma admiração profunda pelos povos daquelas regiões, especialmente por aqueles que habitavam a grande ilha no continente europeu. Para José existiam pessoas especiais naquelas paragens, seres que, como Jesus, pareciam carregar uma luz diferenciada em seus olhares. Com um leve aceno de cabeça, Jesus ouvia as reflexões do amigo, que mencionava a existência de indivíduos ainda mais extraordinários no Oriente Distante, em lugares como a Pérsia e até os confins da Índia, por onde Alexandre Magno outrora traçara suas rotas de conquista. José falava quase para si mesmo, imerso em memórias de estudos antigos sobre as grandes navegações e os mistérios do mundo. Ele antecipava com entusiasmo o encontro que Jesus teria com o velho Mordom, um druida de idade avançada a quem José considerava um sábio acima de todos os outros que já conhecera em suas andanças. Mordom era descrito como uma alma que pertencia ao mundo dos vivos por um fio de resistência, mas cuja mente permanecia clara como as águas das montanhas. Jesus, observando a paisagem à frente com um sorriso sereno, trouxe uma perspectiva profunda para a conversa. Ele falou sobre os trabalhadores do céu que habitam a terra com uma consciência plena de sua origem e missão. Antes de assumir a forma humana, Jesus explicou que havia estudado as incursões desses espíritos missionários neste mundo, reconhecendo a dificuldade da condição humana para aqueles que vêm de planos mais elevados. A Terra, segundo ele, não era um lugar de conforto, mas um campo de experiências singulares e colheitas necessárias. O diálogo estabelecia uma conexão entre o saber terreno de José e a visão cósmica de Jesus, sinalizando que a viagem não era apenas um deslocamento geográfico, mas uma aproximação de forças que regem o destino da humanidade. A menção ao druida como alguém que sabe das coisas do céu criava um ponto de convergência, uma promessa de que o conhecimento ancestral e a mensagem divina estavam prestes a se cruzar em um ponto crucial da história. O silêncio que se seguiu àquelas palavras profundas era preenchido apenas pelo som das rodas sobre o solo irregular e pelo sopro do vento que trazia o frescor das neves eternas. José de Arimateia contemplava o contraste vibrante entre o branco das montanhas e o verde intenso da vegetação que se espalhava em todas as direções, ponderando se Jesus, com seus poderes singulares, já possuía conhecimento prévio sobre o velho druida. Com uma humildade que contrastava com sua estatura espiritual, Jesus esclareceu que nada sabia especificamente sobre o amigo de José, mas que tinha plena consciência de que não era o único vindo do mais alto a caminhar sobre a terra. Ele explicou que muitos missionários haviam vindo no passado e outros continuavam a chegar, todos unidos pelo propósito de auxiliar na colheita da humanidade. Jesus falava sobre a lei da colheita com uma clareza desarmante. Cada fruto semeado, seja ele doce ou amargo, deve inevitavelmente ser posto à mesa da vida. Os aspectos belos e agradáveis da existência são os frutos saborosos colhidos com prazer, enquanto as dores e os dramas humanos representam a colheita indesejada de sementes mal lançadas ou omissões do passado.
Era uma visão de responsabilidade individual e coletiva que transcendia as noções comuns de destino ou sorte. Aqueles que não pertencem originalmente a este mundo, mas que aqui vivem, mantêm a consciência desperta para ajudar a humanidade a enfrentar esses sabores amargos, guiando-os em direção ao bem e ao belo que sustentam a verdadeira existência. José sentia que o encontro entre Jesus e o druida seria um dos pontos altos daquela expedição, um evento que tinha de ser, como se as forças do céu estivessem alinhando os caminhos na terra para uma revelação doce e transformadora. Essa percepção trazia uma nova camada de intensidade à viagem. A missão comercial agora parecia uma moldura para um propósito muito maior. Cada diálogo e cada reflexão aumentavam as apostas emocionais e conceituais da jornada, transformando o simples ato de viajar em um processo de transcendência. A estrada que se estendia diante deles não levava apenas a um vilarejo celta, mas ao âmago de uma verdade que uniria tradições distantes sob a mesma luz da sabedoria universal. A caravana finalmente alcançou um vilarejo celta, um local de transição situado nas proximidades da morada do velho druida. José de Arimateia já era conhecido ali por suas relações de negócios com o chefe da aldeia, e a recepção foi marcada pela hospitalidade rústica dos povos do norte. O grupo decidiu pernoitar no vilarejo, aproveitando o descanso necessário antes da etapa final. No dia seguinte, quando o sol já ia alto e as negociações finais estavam sendo concluídas, o destino interveio de forma inesperada. Uma delegação composta por reis celtas e seus druidas chegou ao vilarejo, também em direção à montanha do sábio Mordom. Os reis Torden e Atordernec, movidos por uma curiosidade aguçada e pelo tino comercial, sentiram-se atraídos pelas mercadorias da caravana de José e por sua evidente familiaridade com os costumes romanos. O interesse mútuo, que ia da diplomacia comercial ao respeito pelas tradições espirituais, levou ao convite para que seguissem viagem juntos. Assim, o cortejo se tornou uma visão singular. O judeu cosmopolita, o jovem de olhar profundo e os soberanos celtas, serpenteando pelos bosques em uma marcha de cooperação e mistério. Entre os recém-chegados, destacavam-se 3 druidas e uma jovem sacerdotisa chamada Liev, acompanhada por Brendiver e Dolman. Desde o primeiro contato, Liev sentiu-se profundamente impactada pela presença de Jesus. Seus modos e feições, embora discretos, carregavam uma aura que tocava a sensibilidade da jovem sacerdotisa de forma inexplicável. José, por prudência e sem conhecer profundamente o que os sacerdotes celtas pensavam sobre outras religiões, apresentou Jesus apenas como um afilhado interessado em aprender sobre o comércio. Ele não queria expor a natureza espiritual do jovem antes do encontro com Mordom, a quem considerava a única alma capaz de receber Jesus com o devido respeito e compreensão. No entanto, o mistério em torno de Jesus começava a vazar pelos poros de sua simplicidade. Enquanto as carroças chacoalhavam por entre árvores cerradas que mal permitiam ver o céu, o olhar profundo de Jesus sobre o grupo de druidas e sacerdotisas já havia plantado sementes de questionamento. A tensão entre o que era mostrado um simples aprendiz de negociante e o que era sentido uma presença monumental começava a definir o tom emocional daquela jornada conjunta. Dentro da carroça das mulheres celtas, o clima era de uma curiosidade inquieta que beirava o assombro. Dolman, após um longo período de recolhimento silencioso, quebrou o silêncio para expressar o que a atormentava. A forma como o jovem judeu as havia olhado. Para ela, não fora um olhar comum, mas uma penetração suave e profunda que parecia tocar as camadas mais escondidas de suas almas. Ela descreveu a sensação como um toque delicado, algo que evocava uma união antiga e inexplicável. Brendiver, embora mais contida, admitiu ter percebido que o foco de Jesus estava em questões que transcendiam em muitos negócios deste mundo. Ela especulou que tal inclinação pudesse ser influência de José,
que também demonstravam interesse genuíno pelos mistérios da vida, algo confirmado pelas referências elogiosas que o próprio Mordom fizera a ele no passado. No entanto, a inquietação persistia. Como poderia um mero aprendiz de comerciante possuir tamanha profundidade? A tarde avançava enquanto elas discutiam, alternando entre comentários sobre as mercadorias exóticas da caravana e a figura enigmática do rapaz. Quando a noite caiu e o acampamento foi montado, 5 grandes fogueiras foram acesas, dividindo o cortejo em grupos distintos. Os reis celtas e seus assessores jantavam com José em meio a risadas e conversas ruidosas, enquanto os druidas mantinham uma disciplina rigorosa de silêncio e frugalidade durante a refeição. Jesus, por escolha própria, permaneceu entre os membros comuns da caravana, recusando o convite para se sentar à mesa dos poderosos. Esse gesto de simplicidade, longe de o tornar invisível, aumentou ainda mais o mistério que o envolvia aos olhos dos sacerdotes celtas. Os druidas começaram a observar Jesus de longe, notando como ele interagia com o ambiente. O mais velho entre eles comentou sobre o olhar de encantamento sempre renovado de Jesus para com as aves, as árvores e até os animais das carroças. Ele parecia ver cada criatura como algo único e especial, dedicando a mesma atenção a um servo ou a um rei. Essa universalidade no olhar desafiava as hierarquias rígidas dos celtas e sugeria uma fonte de sabedoria que não vinha de estudos, mas de uma conexão direta com a vida em sua totalidade. A atmosfera no acampamento estava carregada de uma eletricidade espiritual que apenas os mais sensíveis podiam detectar. Enquanto o som das risadas celtas preenchia o ar, o grupo de druidas e as sacerdotisas aprofundavam suas observações sobre o jovem judeu. Liev, a jovem sacerdotisa, revelou algo que escapara aos outros. Ela vira Jesus antecipar o convite de José para cear com os reis e pedir, quase de forma imperativa, para ficar com os trabalhadores da caravana. Esse desejo de proximidade com o comum, com o humano em sua forma mais simples, contrastava fortemente com a dignidade quase real que emanava de sua postura. Liev compartilhou uma percepção que deixou os druidas em estado de choque. Ela via os imortais caminhando ao lado dele. Mais do que isso, ela notou que Jesus não apenas percebia essas presenças celestiais, mas interagia com elas de uma forma que ela jamais vira. O que mais a impressionava, porém, era a origem da força que preenchia o ambiente. Normalmente, para os druidas e sacerdotisas, as nuvens de força e as bênçãos emanavam dos imortais para cobrir os humanos. No caso de Jesus, Liev percebeu que as nuvens de força emanavam asterisco dele asterisco para o exterior, impregnando tudo ao redor. Era uma inversão completa da ordem espiritual que eles conheciam. Ele não era um recipiente da luz divina, ele parecia ser a própria fonte. Simplesmente não compreendo, confessou Liev com a voz embargada pela estranheza da revelação. Como um ser capaz de tal irradiação poderia estar ali, no papel de um simples comerciante? A discussão entre os druidas tornava-se cada vez mais tensa e fascinada. Eles começaram a questionar se o venerável Mordom poderia lançar luz sobre aquele enigma. A iminência do encontro com o velho druida agora carregava um peso existencial. Não era apenas uma visita de respeito a um mestre antigo, mas a busca por uma resposta para o mistério que caminhava entre eles. A pressão da descoberta iminente fazia com que o tempo parecesse se dilatar, e cada chacoalhar da carroça ou estalar das brasas na fogueira soava como um prelúdio para uma verdade que poderia mudar para sempre suas compreensões sobre o céu e a terra. O ponto culminante daquela noite de vigília e mistério ocorreu quando o silêncio finalmente se impôs sobre os grupos, e apenas o crepitar das chamas restava como testemunha das inquietações da alma. Naquele momento, a revelação de Liev atingiu seu auge dramático no coração dos druidas. Eles olhavam para Jesus, que estava sentado à luz de uma fogueira menor,
e viam nele a personificação de uma contradição magnífica. Ali estava um homem que possuía o porte de um príncipe e a humildade de um escravo, cujos olhos continham a vastidão dos céus, enquanto suas mãos lidavam com a crueza da jornada terrena. A percepção de que a força espiritual não descia sobre ele, mas fluía de seu próprio ser, representava uma quebra total de paradigma para os sacerdotes celtas. Em suas tradições, o divino era algo a ser alcançado ou recebido através de rituais e méritos. Jesus, no entanto, parecia ser a própria manifestação da lei de que ele falara a José, a colheita de uma semeadura divina que já estava plenamente madura. A tensão entre o trabalhador do céu e o comerciante aprendiz atingiu o seu limite. Os druidas sentiam que estavam diante de algo que transcendia as categorias de sua religião. A natureza da luz que emanava de Jesus era de uma pureza tal que fazia as forças dos imortais, com as quais eles estavam acostumados a lidar, parecerem reflexos pálidos. Era o encontro entre a busca humana pelo divino e a descida do próprio divino ao encontro do humano. O clímax não foi um evento externo estrondoso, mas uma implosão de certezas dentro dos corações daqueles sábios do norte. Eles se deram conta de que a montanha sagrada para a qual se dirigiam já não era apenas o lugar onde vivia Mordom, mas o local onde o mistério da encarnação da luz se revelaria em toda a sua glória. A figura de Jesus, serena e imperturbável sob o céu estrelado da Europa, tornou-se o eixo central em torno do qual todo o universo daqueles viajantes passou a girar. O momento da transição estava completo. A curiosidade transformara-se em reverência e o medo do desconhecido em uma expectativa sagrada por uma verdade que prometia libertar não apenas o povo judeu, mas toda a humanidade sob o céu dos imortais. Após o impacto das revelações de Liev e das observações silenciosas, uma quietude pesada e reflexiva se abateu sobre o grupo de druidas. Eles se recolheram para o sono, mas a mente de cada um deles era um turbilhão de pensamentos e sensações novas. O silêncio que se seguiu não era de vazio, mas de uma plenitude que precisava ser processada. A percepção de que um ser de tamanha magnitude caminhava entre eles, disfarçado pela simplicidade de uma profissão comum, trazia uma sensação de assombro que misturava temor e esperança. Eles sentiam que as fronteiras entre o que consideravam sagrado e o que consideravam profano haviam sido borradas permanentemente. A consequência imediata daquele entendimento foi uma mudança na forma como olhavam para o mundo ao redor. Se a luz divina podia habitar o corpo de um jovem judeu aprendiz de negócios, então toda a criação poderia ser um véu para o extraordinário. Liev, Brendiver e Dolman sentiam o peso da responsabilidade de terem testemunhado algo que nem mesmo os reis ao redor podiam suspeitar. Houve uma pausa no tempo, um respiro profundo onde o cansaço da viagem pareceu desaparecer diante da magnitude da descoberta. A noite nas florestas do norte nunca parecera tão carregada de significado. O próprio ar parecia vibrar com a nuvem de força que Liev mencionara, como se a presença de Jesus estivesse santificando o solo em que pisavam. Os druidas, acostumados a buscar sinais na natureza e nos astros, agora encontravam o maior de todos os sinais na presença silenciosa de um homem. Essa pausa permitiu que a alma de cada um se assentasse, preparando-os para o encontro definitivo com Mordom. Eles compreendiam agora que não estavam apenas acompanhando uma caravana. Eles eram testemunhas de um evento cósmico que ocorria na simplicidade de um acampamento. O sentimento de inevitabilidade de que o destino os unira naquele momento e lugar trouxe uma paz melancólica. A aceitação de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas após cruzarem o caminho daquele que carregava o céu dentro de si. Com o raiar do novo dia, a caravana e o cortejo real retomaram o caminho em direção à montanha de Mordom, mas o clima interno entre os iniciados celtas havia se transformado.
A resolução de seus conflitos internos veio através da aceitação do mistério. Eles já não tentavam rotular Jesus ou entender sua origem através de dogmas antigos. Em vez disso, permitiam que sua presença agisse sobre eles como o sol que derrete a neve. A transformação interna era visível na doçura de seus gestos e na atenção renovada com que tratavam os membros da caravana. Eles começaram a entender a lição que Jesus dera a José sobre a colheita. A presença dele ali era um fruto doce oferecido à humanidade, uma oportunidade de regozijo em meio aos sabores amargos da história. A lição central que emergia daquela convivência era a da unidade essencial de toda a vida. A distinção entre as nações, as línguas e as castas religiosas perdia o sentido diante da luz universal que Jesus emanava. O ensinamento de que o divino não é algo externo a ser alcançado, mas uma realidade interna a ser despertada e compartilhada, começou a se cristalizar na mente dos druidas. Eles viam em Jesus o exemplo vivo de como o trabalhador do céu atua na terra. Sem alarde, sem títulos, mas através de uma presença que cura e ilumina simplesmente por existir. O desfecho daquela etapa da viagem era uma entrega ao fluxo da vida, uma compreensão de que os caminhos da terra e os destinos do céu estão intrinsecamente ligados por fios de amor e propósito. A jornada rumo à montanha tornara-se uma ascensão espiritual para todos os envolvidos. O silêncio que antes era de dúvida agora era de contemplação. Eles caminhavam em direção ao encontro com o velho Mordom com uma clareza renovada, sabendo que o druida, em sua sabedoria milenar, apenas confirmaria o que seus corações já haviam começado a sentir. Que o tempo da colheita do bem e do belo havia chegado na figura daquele jovem judeu. Ao sintetizar as experiências vividas, desde a partida de José de Arimateia até as revelações nas florestas do norte, percebe-se um fio condutor que une a sabedoria ancestral dos druidas à mensagem renovadora trazida por Jesus. A jornada não foi apenas física, mas uma jornada de integração de mundos. A narrativa revelou que a verdadeira espiritualidade não se encontra no isolamento nacionalista ou na adesão cega a costumes antigos, mas na capacidade de reconhecer o sagrado na diversidade e na simplicidade. O encontro entre a tradição celta e a luz que vinha da Judéia demonstrou que as potências do céu operam de formas que desafiam a lógica humana e as expectativas religiosas. Jesus, ao recusar o lugar de honra junto aos reis para permanecer entre os trabalhadores, ensinou que a grandeza real reside no serviço e na identificação com o sofrimento e a beleza do cotidiano humano. A lição de Jesus sobre a colheita e a responsabilidade individual e coletiva serve como uma síntese filosófica para toda a experiência humana na Terra. Somos os semeadores de nosso próprio destino, e a presença de seres missionários é o auxílio necessário para que possamos enfrentar as consequências de nossas falhas com dignidade e esperança. A imagem das nuvens de força que emanavam de Jesus é a metáfora perfeita para a alma que atingiu a plenitude. Ela não mais busca luz, ela é asterisco luz. Essa síntese prepara o espírito para o encerramento da narrativa, deixando a lição de que cada encontro humano pode ser uma porta para o divino, se soubermos olhar com o encantamento de quem vê a criação pela primeira vez. A montanha sagrada, portanto, não é apenas um lugar geográfico no norte do continente, mas um estado de consciência onde o céu e a terra se beijam, e onde o destino humano encontra sua doce realidade na vontade das forças superiores. Ao encerrar esta jornada pelas terras do norte e pelos mistérios da alma, a reflexão final que permanece é sobre a beleza do que tinha de ser. Quando o propósito divino e o esforço humano se alinham, a realidade deixa de ser um peso para se tornar uma doce experiência de transcendência. A história de Jesus e dos druidas nos ensina que não estamos sozinhos em nossa colheita terrena.
Há trabalhadores do céu caminhando entre nós, muitas vezes sob disfarces simples, lembrando-nos da nossa origem e do nosso destino. A essência do encontro na montanha sagrada é a revelação de que a vida é uma oportunidade única de colher o belo e o bem, mesmo em meio às dores do mundo. A sabedoria não está em saber todas as respostas, mas em ser capaz de olhar para uma ave, para uma árvore ou para um semelhante com o mesmo respeito e encantamento. Jesus mostrou que a verdadeira missão espiritual é elevar a consciência coletiva através da irradiação espontânea de amor e força. Que esta narrativa deixe em cada um a clareza de que todos somos, em potencial, semeadores de luz, e que nossa jornada terrestre é o campo sagrado onde aprendemos a preparar a mesa da vida com os frutos mais saborosos da alma. Ao contemplarmos a trajetória desses personagens, somos convidados a despertar nossa própria consciência e a perceber as nuvens de força que também podem emanar de nós quando vivemos de acordo com as leis do mais alto. Que o silêncio da montanha e a luz das fogueiras permaneçam em nossos corações, inspirando-nos a transformar cada passo de nossa caminhada em uma doce realidade de encontro com o sagrado, hoje e sempre, em todos os caminhos que decidirmos trilhar sob o céu infinito da existência humana.